Olá, meu amigo e minha amiga, pescador e pescadora, piscicultor e piscicultora de todo o estado do Amazonas. Está no ar o Pod Pesca, diretamente do canal aqui Network Play, @Network Play. Então você aí que está em todo o universo, você pode acessar pelo YouTube o canal Network Play e pode acessar o Pod Pesca com Alessandro Cohen. Hoje eu estou aqui, né, completando a segunda etapa, entrevistando o engenheiro de pesca João Bosco, ele que tem um conhecimento muito amplo de pesca esportiva, sobre a questão de acordos pesqueiros, sobre despesca. Vamos falar sobre o tucunaré, o famoso tucunaré. O pessoal pensa que falar de tucunaré só tem um tipo de tucunaré. Meu amigo, é agora que você vai pegar uma aula com o engenheiro de pesca Bosco. Mas antes, começando o podcast Começando com ele, eu faço sempre uma pergunta importante. E essa pergunta é justamente para auxiliar em quem nós estamos entrevistando, porque aqui a gente sempre traz a parte técnica que realmente influencia na vida das pessoas desse estado, tá bom? Então, João Bosco, seja bem-vindo ao Pod Pesca. E quem é o João Bosco? É filho de quem? E é formado em quê? E conta um pouco da tua história, meu amigo. Obrigado, secretário Alessandro Cohen. Eu sou João Bosco Ferreira da Silva, sou filho de pai amazonense e mãe do estado do Acre. E eu sou engenheiro de pesca. Há quantos anos? Pode contar, Já não tem está vergonha não. há 24 anos, vão ter 25 anos aí de formado, né? Tá faltando 10 para aposentar. Mas a paixão já é bem mais antiga, né? Desde do começo da década de 90, a gente eu vim me apaixonando pela questão dos recursos pesqueiros. Imaginava-se que eu ia trabalhar com genética, ia ser biólogo e tal, mas graças a Deus eu fui para o lado da engenharia de pesca e é a minha grande paixão, né? Eu falo que nós respiramos atividade pesqueira, né? Por todo o contexto que meu pai teve uma relação também com a questão da pesca, assim como a minha mãe, né? Então, isso parece que estava no meu DNA, né? Então, é por isso que eu tenho uma paixão muito grande por essa atividade, pela profissão, né? E por tentar contribuir ao longo desses anos, e espero que tenha muitos anos para frente para contribuir com a atividade da pesca nesse estado. Até porque é uma atividade histórica, né? A atividade da pesca é uma das primeiras atividades econômicas desse estado e da região amazônica como um todo, né? Se a gente for pegar alguns autores, né, Furtado 81 fala que em 1667 já existiam 3 pesqueiros reais na Amazônia, 2 deles aqui no estado do Amazonas, um aqui na região que na região do Poraquequara, né, que em tese é o primeiro pesqueiro real que a coroa portuguesa naquele tempo utilizava para retirar pescado, né, para abastecer os funcionários da coroa real, né, os militares. Então, eram locais para se retirar peixe e começou-se daí a questão da comercialização do pescado, né? Então, nós estamos falando aí de muito tempo atrás, mas boa parte das espécies também da Amazônia foram descritas, né, no século XVIII, teve no século XVII, século XIX. Por exemplo, o tambaqui, pegando a questão do tambaqui. O tambaqui foi descrito em 1818, né, pelo Cuvier, que era um naturalista francês, né? Então, a maior parte das espécies foram descritas por muita gente que nem pisou aqui, né? Alguns vieram, mas a maioria não foi descrita por pessoas que nunca passaram aqui, mas foram descritas, né? Assim como o Gunther, que em 1869 descreveu a matrinchã, né, e diversas outras espécies. Então, a gente percebe que é antiga a questão da pesca, né, e do aproveitamento econômico no final do século XIX, né, começou-se com a questão dos quelônios, mas principalmente a questão do peixe, a questão do pirarucu, que foi a grande espécie, né, que na década de 70, no meio da década de 70, entrou na lista vermelha, né, o pirarucu, que é uma das nossas espécies mais emblemáticas. E, ao longo da década de 60, né, apareceram
o esforço de pesca ele começou a ser maior, né? A tecnologia de pesca começou a melhorar, né? Questão das embarcações, de caixa de isopor, rede de nylon, né? Então Insumos em geral, atualizando a foram questão. sendo trabalhados novos, foram sendo desenvolvidas novas tecnologias para ampliar o esforço de pesca, né? E houve essa ampliação, sendo que na década de 70, 69, 60, década de 60 principalmente mesmo, o Estado brasileiro instrumentalizou a atividade com o advento do Decreto-Lei 221, né? De 67, governo Castelo Branco, né? Então ele modernizou, ele fomentou, né, legalmente a atividade. Foi quando surgiram as grandes empresas de pesca, né? Porque elas, tanto a questão das embarcações pesqueiras quanto aquisição de maquinário, né, e de outros equipamentos e insumos foram sendo facilitados. Do pescado, né, evoluindo. Sim. Enfim, essa questão da pesca, beneficiamento de pescado. A gente estava conversando agorinha com o Bessa, falando sobre a questão da pesca esportiva, sobre o campeonato de pesca que vai acontecer em Barcelos e Amigos do Tarumã, em Manaus. A pergunta, Bosco, ela é muito simples. Fala muito do tucunaré. Tucunaré é um peixe famoso. Mas o cara fala assim, tucunaré é só um tucunaré. Não, não é só um tucunaré. São quantas espécies de tucunaré hoje, mais ou menos, e quantas tem na Amazônia? Se tu pode explicar para a gente onde cada espécie está localizada, mais ou menos, como é que pode ser e qual é realmente o fruto do desejo dos pescadores, que é o tucunaré-açu? Correto, secretário. Antes de 2006, né, existiam descritas 6 espécies. 6 espécies, 2006. E uma confusão de outras espécies, de outros nomes científicos, né? Então, havia ali um problema muito grande, que tinha muitas espécies com nomes complicados ainda em relação à taxonomia, se realmente era aquela espécie ou não. Aí veio um trabalho que durou 20 anos, foi feito pelo Culo de Ferreira, que publicaram em 2006, e que eles passaram praticamente 20 anos fazendo esse levantamento, né? Em 2006, eles descreveram 9 espécies a mais, então passaram a ser 15 espécies, né? E em 2020 foi descrita mais uma espécie, na bacia do Rio Esequibo, na Guiana. Então hoje nós temos 16 espécies, sendo que dessas 16, 6 nós temos aqui no estado do Amazonas. Estou falando de torneio, né, que realmente são muitas espécies. A espécie mais... Calma lá, vamos lá. Vamos lá. Então, eram 6 espécies hoje, para vocês conhecerem, de tucunaré. Esse tucunaré que todo mundo fala, tucunaré não é um tucunaré, não é uma espécie, não. Tucunaré só é um tucunaré. Não. Eram 6 espécies em 2006. Hoje são 16 espécies de tucunaré que tem, assim, mais ou menos catalogadas em todo o mundo. E aí 6 estão no Amazonas. E aí continua, Bosco. Vamos lá. Pois é, das 6 que estão no Amazonas, como o senhor falou agora há pouco, né, a mais cobiçada pelo turismo de pesca, né, é o tucunaré-açu, o Cicla temense, né? Quando a gente fala cicla, é o gênero, né, que os descritores colocaram lá atrás, principalmente quem descreveu isso. E então, nós temos o tucunaré-açu, muito voltado ali, né, a questão geográfica da bacia do Rio Negro, Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel. Naturalmente, também tem do outro lado oposto aqui do Rio Negro, porque assim, há uma divisão geográfica, Culo de Ferreira em 2006 mostraram muito bem essa divisão. Se você vai de Tabatinga, né, a Parintins, descendo o rio, né, existe uma espécie que ela está na bacia toda, né, na calha principal ali, tem nas outras de Tabatinga até Parintins é uma espécie. Na verdade, principal. Não, eu estou falando assim, de Tabatinga a Parintins tem um cicla monóculos, que é o tucunaré popó, que é o mais comum, né? Ele está ao longo da bacia dos Solimões Amazonas, né? De Tabatinga a Parintins, que nós estamos falando do estado do Amazonas, naturalmente, que ele ultrapassa as fronteiras, né? Tem um ciclo monóculo, ele está nessa calha, ao longo da calha toda, né? Aí do lado esquerdo, que é onde tem o Japurá em cima, né?
E tem o negro também. Né? No negro, aí eu estou falando que tem o ciclo... Que é o tucunaré sul. Tucunaré sul, o ciclo temense, que é o maior. Né? Do lado direito também tem, aqui na região, né, de Água Preta, aqui no Careiro, no Rio Mutuca, entre Careiro da Vaz e Altazes, né? Na região do Careiro Castanho, né? Ali no Mamuri, né? No Rio Juma. Então, nessa região também, no Borba, subindo até a região do Axinim, ali também tem ciclo temense. Né? Então, mas é restrito aí. E os locais outros locais que tem, eles foram introduzidos e é bem complexa a questão, eles foram translocados. Nessa mesma linha de raciocínio da questão geográfica, descendo o Solimões da Amazonas, do mesmo lado, do lado direito, tem a segunda maior espécie, né? Só que ela que é o Cicla pinima, né? É o segundo maior tucunaré. Primeiro é o açu, e o segundo é o pinima. O pinima está do lado direito, descendo ao Solimões da Amazonas, e muito restrito a região ali do lado direito do rio Madeira, né? Pegando ali aquela questão de Tabatim, de Parintins, Boa Vista do Ramos, né? Indo até a fronteira, pegando aquela parte de Borba, que fica do lado direito do rio Madeira, até Apuí. Aquela região todinha ali tem um ciclo pinima, né? A terceira espécie, que é também muito cobiçada pelo turismo de pesca, pela pesca esportiva, é o Cicla vasoleri, né? O Cicla vasoleri. Ele está do lado esquerdo, assim como o tucunaré, muito está restrito à bacia do Rio Negro, mas o pinima ele tem no rio o Atumã, geograficamente falando, o vasolério tem no rio Atumã e no rio Inhamudá, e principalmente no rio Paratucu, que é um afluente do Inhamudá. Ou seja, eles estão só do lado esquerdo. E o outro rio que ele está no rio Trombeta, mas já no estado do Pará. Tá? Então tem um Cicla vasoleri. Eu te falei das 3 principais espécies. Isso. Né? Fora o popoca, que é o que dá... O popoca é o peixe, que a gente chama o peixe que está ao longo da calha toda, que é o peixe que a gente chama da pesca comercial. Essas outras 3 espécies é muito voltada para a pesca esportiva e hoje estão protegidas pela lei, né? Pela lei da pesca do tucunaré. Então são 3 espécies que estão protegidas. Além dessas tem o borboleta, né? O Cicla orinocense, que também é bem distribuído aqui do lado esquerdo. E tem o Cicla nigo maculata, que também está do lado esquerdo, na parte de cima da calha do Rio Negro. Tá? Então, basicamente, são essas as 6 espécies que... Esse último que você falou, assim, é o mais raro, porque está lá para cima, perto de São Gabriel da Cachoeira, não é isso? Com relação. Então, para quem está aprendendo agora com o engenheiro Bosco, a gente está falando das 6 espécies principais de tucunaré, que estão na Amazônia, das 16 espécies que já foram catalogadas pelo mundo. Bosco, agora falando mais sobre... A gente fala sobre tucunaré e fala sobre acordo de pesca. Você é um dos caras pioneiros na questão do acordo de pesca. Eu te pergunto, qual é a função do acordo de pesca para comunidades, para os municípios, para quem é pescador, para quem vive da pesca? Qual é a importância dos acordos de pesca? Porque quando a gente fala acordo de pesca, muita gente fala, acordo de pesca para quê? Vai chegar lá, vai jogar conversa fora. Quem é que participa dos acordos de pesca? Todo mundo sabe que a CEPA participa, mas tem outros órgãos que ninguém conhece. Eu acho que essa é a importância do Pô de Pesca, trazer essas informações para quem gosta de saber como são construídos os acordos de pesca. Os acordos de pesca eles são consequência, falando da parte legal, da implementação da lei da pesca. Eu falei antes, há pouco, do Código de Pesca, que era o Decreto-Lei de 2021, na década de 60, né? Foi de 67, e em 2009 nós tivemos uma modernização do decreto, na verdade foi praticamente 95% dele foi revogado, tem 5% dos dispositivos vigentes, um deles é o artigo 93 do Decreto-Lei de 2021, que cria o RGP, o Registro Geral da Pesca. Em 2009 foi criado a Lei da Pesca, a Lei Federal da Pesca, a 11.959, né, de 29 de junho de 2009. Ela estabelece a política, né, nacional de desenvolvimento sustentável. Olha só, não é só a política de pesca e agricultura, é a política nacional de desenvolvimento sustentável da pesca e agricultura. Então, dentro desse escopo do desenvolvimento sustentável, ou seja, já está mostrando que a atividade pesqueira ela tem que ser praticada de forma sustentável, para garantir o quê? A perpetuação das espécies, né? Coisa que está escrito lá no artigo 225 da Constituição Federal, né?
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que um dos componentes do meio ambiente são os recursos pesqueiros, né? E que, desdobrando lá para o final, depois da segunda vírgula do artigo 225 da Constituição, fala que ele tem que ser preservado, né? Cabe ao poder público e à sociedade preservar e conservar para as presentes e futuras gerações. Então, dentro dessa questão da sustentabilidade, entra o acordo de pesca, né? Entra o ordenamento pesqueiro, né? O acordo de pesca ele é um instrumento de ordenamento pesqueiro. A própria lei da pesca, no artigo 2º, parágrafo, inciso 12, ele fala que o ordenamento pesqueiro é um conjunto de regras e ações que permitem administrar a atividade pesqueira. De qualquer forma, não pautado no conhecimento dos princípios biológico pesqueiro, ecossistêmico, econômicos e sociais, né? A lei para aí. Eu diria que tem mais duas dimensões ou princípios que são fundamentais. O cultural, né? E o político institucional, que sem o político institucional não anda as coisas. Com certeza. Né? Nós somos consequência desse Nós somos último aí. consequência justamente desse último, da criação da Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura, que foi criado dia 11 de março desse ano. Né? Então, dentro desse contexto do ordenamento pesqueiro, né, voltado à questão lá da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável, tem um acordo de pesca. O ordenamento pesqueiro ele pode ter vários instrumentos que regulam a atividade pesqueira, né? Dentro da unidade de conservação, o seu instrumento de gestão, unidade de conservação estadual, um plano de gestão, da federal, plano de manejo, dentro da terra indígena, tem o seu instrumento, dentro no território do INCRA, também tem o seu instrumento. Fora dessas áreas, né, nós trabalhamos com o acordo de pesca, né, que é um conjunto de regras, assim como, né, que vai ordenar ali a atividade pesqueira dentro de uma determinada área geográfica, né? Ele vai estabelecer regras, complementar a todas as regras que já existem no ordenamento pesqueiro nacional e estadual, né? Eu estou falando de estadual e federal e estadual porque a gente entende, né, que só pode ordenar a atividade pesqueira ou a União ou o Estado, né? Antes pensava-se que só a União poderia, né? Porque antes da Lei 11.959, era o IBAMA que fazia o ordenamento pesqueiro, né? O Estado passou a ter mais claridade para ordenar o ordenamento pesqueiro dentro das águas continentais das suas respectivas jurisdições, né? A partir da 11.959. Mas isso já estava previsto desde a Constituição de 88, né? Que o Estado tinha competência no artigo 24, competência concorrente com a União para trabalhar o ordenamento pesqueiro nas suas águas jurisdicionais. O acordo de pesca é um instrumento fantástico, né, porque ele é elaborado por quem usa os recursos pesqueiros, por todos os usuários que utilizam de forma tradicional o recurso pesqueiro. Isso vai garantir a conservação das espécies e a proteção, né, e vai estar diretamente relacionado com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. E eu queria aproveitar aqui para deixar duas deixas aqui, agradecimento. Em primeiro lugar, na questão do RGP, que o Bosco falou, que passa por mudanças, né? O Ministério da Pesca e Agricultura publicará uma portaria em que ele vai suprir o artigo 71, devolvendo para as associações, colônias e sindicatos poderem tirar os RGPs, graças a uma luta incessante aqui. Eu deixo o agradecimento ao deputado Silas Câmara e à bancada federal do Amazonas, porque estiveram em Brasília atuantes, né, defendendo o pescador e a pescadora do estado do Amazonas e, ao mesmo tempo, renovando, né, dentro dos artigos, que me parece que só vai tirar RGP quem tiver já a carteira nova nacional. Né? Evidentemente que isso vai ser um processo que vai passar pela Secretaria de Pesca, né, que vai estar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, a SSP, o Coronel Vinícius, vai estar com a secretária Jussara da Sejusc, para a gente trabalhar esses mutirões aí, para poder a gente sanar isso, que não será uma coisa fácil, se realmente isso acontecer, não será uma coisa fácil. Carteira nacional, ela é tirada em números menores que RGs, e evidentemente que isso levará um tempo, mas vocês já conhecem o nosso trabalho, você conhece a determinação do governador Wilson Lima para determinado tipo de atuação, e ele já deixou a gente em alerta, o governador,
já para que a gente possa trabalhar isso em mutirões nos próximos meses, se Deus quiser. Se isso for confirmado, a gente está fazendo mutirão para tentar sanear isso o mais rápido possível com todos os pescadores do estado. Lembrando que o Amazonas, como o Bosco falou, só tem 107 mil RGPs, só 107 mil RGPs. Se tem 7 mil RGPs, com certeza deve ter uns 200 mil protocolos, porque protocolo significa que você tem RGP, significa que você deu entrada no documento. Né? E aí isso vai, consequentemente, eu acho que através da medida provisória será zerado e aí terá um novo cadastramento a partir de carteiras nacionais. E o segundo nome que eu tenho que agradecer aqui é o governador Wilson Lima, que teve a coragem, que teve o respeito, que teve o reconhecimento do pescador, da pescadora, da aquicultura e criou a Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura. Reconheceu o valoroso exército que muita gente, ninguém enxergava. Né? O governador, com seus olhos de águia, enxergou que nós somos 200 mil pescadores artesanais, nós somos cerca de 50 mil pescadores esportivos que transitam pelo estado, nós temos a pesca manejada, que deve ser os seus 5 mil pescadores manejadores, nós temos a pesca ornamental, que deve ser umas 1.500 famílias que trabalham, nós temos 3.500 aquicultores, ou seja, piscicultores e piscicultores cadastrados na CEPA, né? Então, é um exército que ninguém enxergava e que agora é enxergado e, graças a Deus, a gente tem o apoio do governador Wilson Lima. Muito obrigado, governador, por reconhecer essa Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura. Mas voltando aqui para o Bosco, fazendo uma pergunta super importante. Bosco, a gente também tem que falar um pouco sobre a questão, você passou pelas arbitragens. Você foi um cara que dedicou a fazer congresso técnico em pesca esportiva e arbitragem. Me explica um pouquinho aí como é que é o lance do congresso técnico, como é que são as arbitragens em torno dessa pesca esportiva, porque a arbitragem de jiu-jitsu eu tenho essa experiência, eu já fiz curso de arbitragem, sei como é que é, mas de pesca esportiva eu conheço pouco. Me explica um pouquinho aí. Nós estamos aqui com 2 cinturões dos 2 maiores torneios, né, da região. Você foi árbitro dos 2? Fui do amigo do Tarumã e serei agora da Copa Brasil ao convite do nosso amigo Rogério Bessa, que é o organizador dos 2 torneios, né, dos maiores torneios. Esse aqui em tese hoje, a Copa Brasil é o maior torneio do Brasil. Né? E o amigo do Tarumã é o maior torneio da região norte. Né? Tem torneios aí com número de equipes muito maiores e está muito mais robusto, mas assim, a grande referência, né, para nós é o amigo do Tarumã, que é mais antigo. A Copa Brasil é um torneio mais novo. Então, falando do amigo do Tarumã, que também nós estaremos arbitrando junto com outros colegas, o árbitro ele tem uma função, né, parecido com o lado do jiu-jitsu. Né? Você tem que ser imparcial, né? Tem conhecimento da causa, independente de quem seja os participantes. A gente nunca olhou para quem é o participante. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que participam, mas a gente não leva em consideração. A gente leva em consideração, né, hoje, os regulamentos. Antes de 2018, antes de 2018, os peixes eram trazidos vivos para serem aferidos. Né? A partir de 2018, nós trabalhamos, inclusive, uma legislação estadual, que era um decreto 39.125, de 14 de junho de 2018, que estabelecia que nos torneios os peixes tinham que ser devolvidos no mesmo ambiente onde foram capturados. Porque, você imagina, você pegava o peixe vivo, colocava ele no viveiro e se deslocava ele 10 quilômetros para fazer a arbitragem. E depois ia voltar para lá, não. Depois de 10 quilômetros, devolver o peixe, né, num ambiente que ele não foi capturado no mesmo local. Então, já começaria por ali, apesar de todo o estresse que esse peixe sofreu. Né? Então, para diminuir ou para diminuir qualquer efeito de mortalidade que pudesse estar envolvido nesse aspecto, aí a gente trabalhou legislação, inclusive o Rogério Bessa participou diretamente desse processo, junto com a gente e outras pessoas do trade turístico, do trade da pesca esportiva, e de diversas instituições do Poder Público Estadual e Federal, e foi estabelecido que o peixe tem que ser devolvido no mesmo local. Para isso, ele tem que ser filmado, captura, fisgou o peixe, o pescador fisga o peixe, ele vai começar um vídeo. Ele vai filmar o peixe, embarca o peixe, né, coloca sobre a régua a ferida do torneio, né, ele vai continuar filmando, depois faz um registro fotográfico. E em seguida ele vai devolver o peixe. Né? Ele devolve o peixe filmando também para
confirmar para o árbitro ter a certeza, quando for no momento da aferição, que ele devolveu o peixe no mesmo local e vivo. Entendi. Tá? Então, o árbitro vai pegar cada peixe, quando as equipes chegam lá no local onde estão os árbitros, cada capitão entrega lá, fala quantos peixes pegou, ele tem uma fichinha lá que ele anota também, e a gente vai verificar um por um, né, com todos os critérios, o vídeo, para ver se realmente o peixe foi capturado ali, se aquele vídeo tem veracidade, pode ser um vídeo, né, de outro momento. Você vai ter certeza, por quê? Porque a régua dos torneios do Amigo Tarumã e da Copa Brasil, e todos os torneios sérios, Elas são marcadas. elas são réguas específicas para aquele ano. Né? Então, a gente vai ter certeza que aquele peixe foi capturado naquele período ali de 6 horas, né, do torneio e naquele dia. Né? E ele foi capturado, foi mensurado, adequadamente foi devolvido vivo. Então, esse é o aspecto principal. E depois faz a somatória. Me diz uma coisa, na arbitragem lá, com a tua experiência, já teve barraco já? Já. Essa é a grande verdade. Sempre, assim, porque teve... Mas eu falei, nem todos os torneios, nem todos, eu não estou falando aqui do torneio Amigo do Tarumã, dos torneios sérios, mais sérios. Os torneios são torneios muito profissionalizados. Tu não precisa nem falar do torneio, só queria saber, assim, mas barraco por causa de quê? O que foi? Um pegou peixe maior, diz que estão roubando no tamanho, como é que é? A gente fala que o camarada pegou o peixe no momento anterior ao torneio, dia anterior, deixou o peixe, quando a gente fala amarrado, ele deixou o peixe dentro da água, né? Já preso o peixe, estava amarrado lá, e depois ele engatou. Malandro mesmo. A garateia lá, e o anzol e tal. Malandro, para não dizer aí começou a fazer o vídeo, eu falei, mas como é que é esse peixe? Eu tive, há 2 anos atrás, tive uma experiência também no outro município, não, eu estou falando não desse torneio, mas de outro município, o camarada, quando eu vi o vídeo, eu vi que um peixe gigante, um peixe de 74 centímetros, né? Ele pegou o peixe e a gente viu o vídeo. Cara, eu vou olhar aquele vídeo 10 vezes. Eu olhei, pô, não, esse peixe aqui estava amarrado. Tem um peixe desse tamanho, não fez esforço nenhum. O cara pegou a rede, a linha, pá. E eu chamei o organizador do torneio e falei, olha aqui, ó. E o camarada lá, a equipe lá, eu falei, aqui, ó, peixe aqui. Cara, aí... Porque o árbitro ele não está sozinho, ele está sempre com outro parceiro, outro árbitro, para ele tirar a dúvida, né? Para ver que a coisa passar. A gente olha, não, confere, chama o organizador do torneio, explicamos, ó, desclassificamos o peixe. Né? E o camarada sempre não gosta, porque ele entende que ele pegou o peixe, mas a gente entendeu naquele momento, o árbitro com a experiência, que o peixe não tinha sido capturado naquele momento, ele estava amarrado o peixe. Né? Ou seja, ele foi desclassificado. Então, problema, porque ele é amigo do prefeito, né? Em outro município, então a gente já teve. E já teve confusão também em outros torneios, né? Evidentemente que... Nós somos profissionais suficientes para... para Não, eu pergunto isso. Porque todo campeonato, a gente fala, todo campeonato acontece, vem a emoção, passa por cima da razão, e a gente que não está muito acostumado, por exemplo, a pesca é o pesque solte, então a gente fica imaginando como é que é. Aí você está explicando a regra agora, por isso que eu pergunto, de vez em quando a confusão e tal, tudo mais. A participação de mulheres, super importante. Eu te pergunto, a pesca esportiva feminina está crescendo, Bosch? Como é que está a situação? Me conta aí um pouquinho, fala um pouquinho. Nos últimos anos, a gente percebe um crescimento absurdo das mulheres, né? A gente entende que tinha mulheres que já pescavam, eram pescadoras, tinham uma vontade muito grande também de participar dos torneios, mas nunca tiveram a motivação ou o empoderamento necessário para isso. E a abertura mesmo, né? Então, dos últimos anos, nós estamos falando pelo menos de 5 anos para cá, a coisa cresceu absurdamente. Tem grupos só de mulheres, né? Hoje tem grupos de mulheres que participam dos torneios, né? E influenciando outros grupos, a criação de outros grupos em outros municípios. Então, está crescendo vertiginosamente, né? O crescimento é muito grande e a gente vê um futuro muito grande para o crescimento das mulheres e da participação delas nos torneios e nas operações de pesca esportiva. Porque quando a gente fala de torneio, o torneio é apenas uma vitrine, né, para que essas pessoas possam, de fato, participarem de uma operação de pesca, né, nesses mais de 30 municípios que nós temos turismo de pesca e potencial para trabalhar a pesca esportiva. Me diga uma coisa, voltando um pouco para a questão do ordenamento pesqueiro que você estava falando agorinha. Quantos, mais ou menos, acordos de pesca hoje tem no Amazonas? Você participou de quantos, mais ou menos, assim?
Outra coisa, há, um ponto hoje entre SEMA e CEPA. O que cabe à SEMA, ela sempre pondera que ela é responsável pelo ordenamento em determinado local e a CEPA fica com um determinado local. Explica um pouquinho para a gente essa parte aí. Antes de 2011, que foi quando o Estado começou a regulamentar a cor de pesca, né, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, era o IBAMA que regulamentava a cor de pesca, com base no instrumento normativo número 29 de 2002 do IBAMA. Eles fizeram em torno, né, de 45 acordos de pesca regulamentados. Tinha as portarias de lago, tinha outros instrumentos anteriores, mas hoje, aí de 2011 para cá, a SEMA regulamentou mais 50 acordos de pesca, até um pouco mais agora. A gente está falando pelo menos de 100 acordos de pesca. O do IBAMA, a maioria está esquecido, perdeu-se a regra. Por exemplo, o acordo de pesca número 1 de 95 do IBAMA, Lago do Joanico, ninguém sabe nem onde está o instrumento, a portaria que tem as regras, né? Ou seja, tem acordo que se perdeu no tempo. A maioria deles precisam ser revisados, né? Mas a gente tem essa quantidade que é uma quantidade muito considerável, apesar do nosso estado ser muito grande, mas já temos pelo menos essas 100 áreas ordenadas, né, que tem acordo de pesca. Aí, o acordo de pesca, ele é como a gente falou no começo, ele é um instrumento de ordenamento pesqueiro que está ligado à questão da conservação. Os acordos de pesca eles são regulamentados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? São regulamentados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ela que tem a competência para regulamentar e regulamentou em 2011 até hoje os acordos de pesca, seja dentro de área protegida ou fora de área protegida. E ela vai continuar tendo essa prerrogativa porque não tem legislação nenhuma falando que ela regulamenta só acordo de pesca só dentro de área protegida. Não, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem a competência plena para legislar em qualquer área fora da unidade de conservação. A CEPA entra nesse contexto, assim como qualquer outra instituição pública, né, e da sociedade civil organizada, que tem relação direta com a pesca, no momento da criação dos acordos, da elaboração dos acordos, ser convidada para apoiar, né, na elaboração dos acordos, né? Sendo que, hoje, com a nova instituição normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que estabelece como elaborar e regulamentar acordo de pesca pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, qualquer instituição pode participar na elaboração, que tenha conhecimento que possa realmente fazer isso, mas a prerrogativa legal é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para regulamentar acordo de pesca. Para encerrar, a gente tem uma última pergunta para fazer que eu acho que é muito importante. Todo mundo sabe que a gente tem um programa que começou em 2023 e que foi um sucesso, idealizado pelo governador Wilson Lima, que foi o programa Atualiza Pescador. O programa Atualiza Pescador nada mais é do que, quando eu assumi a gestão, a criação de kits, né, que na verdade são EPIs, Equipamento de Proteção Individual. E eu estou aqui de frente de uma das pessoas que foi idealizador dos EPIs, que é o Bosco. Ele que criou o Atualiza Pescador, na verdade, e a gente só fez dar um nome para o programa, mas ele criou, aí teve essa ideia, juntamente com outras pessoas. Bosco, me explica um pouquinho aí como é que foi essa ideia de adquirir e entregar equipamento de proteção individual pela Secretaria de Pesca. Secretário, a gente, já há alguns anos, né, vem fazendo levantamento sobre as demandas do setor, né? O setor necessita de muitos tipos de fomento, já que nós somos uma secretaria não de meio ambiente, como eu falei, para não regulamentar a cor de pesca, mas somos uma secretaria ligada ao fomento, né? É uma das prerrogativas nossas, das nossas atribuições da nova Secretaria de Estado da Pesca e Agricultura. A questão do fomento. Então, ligado ao fomento, que podem ser diversos, né? Quando a gente fala de fomento, tem uma amplitude muito grande de atividades que podem estar ligadas ao fomento. Uma delas são a distribuição para o público da pesca de conjunto de materiais de pesca ou de apoio à pesca, que a gente chama de kit, né? Estou falando de kit, mas é um conjunto de materiais de pesca. A gente já distribuiu diversos tipos de kits, né, de conjunto de materiais. Um deles, né, atendendo à necessidade do setor para proteção por conta da questão atividade da pesca, uma atividade onde o pescador ele fica
sobre as condições climáticas, né, ambientais, e às vezes são extremamente desfavoráveis à saúde dele. E com essa questão do advento das mudanças climáticas, dos eventos de secas extremas, a gente entendeu que a gente tinha que fazer algo, né, para atender aquela demanda. Foi quando a gente pensou na questão de proteger o pescador. Camisa UV, chapéu, né, australiano, chapéu com abas, o colete salva-vida, porque o pescador, às vezes, ele fica numa situação, a embarcação, ele tem um acidente e a embarcação tomba. E ele está sem proteção nenhuma. Então, ele tinha que ter um colete salva-vidas. Né? Aí uma lona, às vezes está chovendo, tem um temporal, para ele ficar ali protegido. E depois a questão do mosquiteiro, que já é uma ideia sua também, que é muito pertinente. E diversos outros itens que podem compor, bota, a gente já distribuiu, né? Facão, lanterna, garrafa térmica, ou seja, materiais que estão no apoio à atividade pesqueira. Então, foi nesse sentido que foi criado esse conjunto de materiais de apoio à pesca voltado para a proteção do pescador e que hoje a gente vê a importância muito grande para minimizar, né, os efeitos das mudanças climáticas que está afetando diretamente a saúde do pescador. Na verdade, foram 2 anos de Secretaria Executiva de Pesca, 4.000 kits entregues. 4.000 kits entregues. Nós temos uma emenda de R$300 mil para adquirir novos kits Atualiza Pescador e mais ainda o apoio do governador Wilson Lima, que vai, com certeza, conseguir mais aqui um recurso para que a gente possa ampliar ainda. Eu tenho certeza que esses 4.000 irão virar, com certeza, no mínimo, aí por baixo, 5.000 kits. Mas, bem, estamos aqui já encerrando na reta final da parte 2 da nossa entrevista do Pod Pesca com o Alessandro Cohen, falando sobre pesca esportiva, sobre acordo de pesca, sobre tucunaré, sobre kit Atualiza Pescador, com pessoas que passaram por aqui, como o meu amigo Bessa, que tem um conhecimento fantástico sobre pesca esportiva, e agora estou com o engenheiro Bosco, que está falando sobre a questão também dos acordos de pesca, enfim. E dizendo para você que fique acompanhando a gente no canal Network Play, é o Pod Pesca com o Alessandro Cohen. Toda semana nós temos uma entrevista falando sobre a parte técnica da pesca. Para finalizar, Bosco, queria perguntar para você, o que você enxerga para o futuro, o que você vê para o futuro, para o que você almeja ainda na Secretaria de Pesca, vai lutar ainda, se tem algum tema, alguma coisa que você quer legalizar, que você vai brigar. Você que é membro junto comigo do Conselho Estadual de Pesca, que agora saiu da CEPRO, né, e irá, por decreto, passar para a Secretaria Estadual de Pesca, e lá no CONEPA, que é o órgão que sempre discute as políticas pesqueiras, realmente o que tem que ser mudado, o que não tem que ser mudado. Enfim, você como membro que faz parte, um cara altamente gabaritado, em conhecimento técnico, o que você pensa para o futuro da pesca aí? Primeiro que nós estamos passando pelo momento histórico, né? A criação da Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura. Porque antes do dia 11 de março de 2025, né, para trás, nós só tínhamos uma Secretaria Executiva adjunta. Hoje nós temos uma Secretaria de Estado. Né, e o escopo dela, com relação às atribuições, né, a sua configuração administrativa ali, de competência, ela é muito ampla. Né? Hoje nós temos a nossa competência a questão do fomento, né, a questão da assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola. Né? Nós temos, ou seja, ampliou-se grandemente as nossas atribuições. Então, nós temos prerrogativas muito amplas. Então, nós visualizamos, né, pela importância da atividade pesqueira histórica, como eu já comentei aqui, né, no nosso estado, e visando a manutenção do estoque pesqueiro para fazer cumprimento ao que está escrito lá no artigo 225 da Constituição, como eu falei também, né, para as presentes e futuras gerações. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós sonhamos muito grande, nós temos um sonho muito grande com a Secretaria hoje. Né? Ou seja, institucionalmente foi criado, agora a nossa grande responsabilidade é fazer com que ela saia das suas prerrogativas, né, para realmente se transformar em política pública efetiva
né, para transformar o setor da pesca e da aquicultura, né, levando a política lá na ponta para o pescador, para o aquicultor, né, para as pessoas que direta ou indiretamente, né, trabalham com atividade pesqueira. E nós já estamos, nesses poucos meses de criação, nós já estamos sentindo o reflexo, né, da criação da Secretaria e da esperança que a gente olha no olho do pescador e vê, né, o brilho dos olhos dele com a esperança, com a criação da Secretaria, que a vida dele vai melhorar realmente, né, que nós estamos trabalhando efetivamente para isso. O senhor, como secretário, sabe muito bem da importância disso, né? Você tem andado nos diversos municípios e sabe do quanto o pescador está esperançoso. E nós estamos trabalhando arduamente para efetivar, né, as políticas públicas que eles necessitam. Então, e são diversas, políticas de diversas naturezas, né? Mas se a gente conseguir garantir a perpetuação, a garantia de proteção desses estoques através de ordenamento, do fomento adequado, né, de materiais, equipamentos, do fomento, do apoio ao financiamento, né, para a atividade da pesca e da aquicultura, promover a cadeia de comercialização, né, o mercado justo para remunerar o pescador e o aquicultor, nós vamos estar dando um passo muito grande, né, nesse setor da pesca e da aquicultura. Bacana. Esse aí foi o nosso engenheiro Bosco com a gente aqui encerra mais um Pô de Pesca. Lembrando você que você pode atualizar aí e acompanhar a gente pelo @networkplay no canal do YouTube e também no Network no Instagram. Então, confira lá com a gente as matérias. Toda semana é o Pô de Pesca Conexão com e eu prometo voltar semana que vem com você. Tá bom? Um abraço, até lá. E é isso aí. Afinal de contas, nós somos do povo da água. Tamo junto.